Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar como a gente adiciona um controlador de domínio secundário na nossa rede. Nesse caso a gente vai estar emulando como se a gente tivesse uma matriz e uma filial, então esse nosso AD secundário vai estar na nossa filial. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Tech Infra. Aqui a gente fala sobre segurança e infraestrutura, com bastante foco em produtos Fortinet, mas hoje vamos estar falando de Windows Server. Então vamos lá! Bom, pessoal, estamos aqui na nossa topologia. Então, aqui na matriz a gente tem um FortiGate, um switch para servidores, e aqui a gente tem nosso servidor de domínio principal, que ele é o Active Directory aqui da nossa floresta. Nos vídeos anteriores, a gente criou uma nova filial aqui, e criou uma VPN site-to-site utilizando o BGP para interligar essas duas unidades. Também no vídeo anterior, a gente utilizou o sysprep nesse nosso servidor aqui para mudar o SID dele. Então isso é muito importante. Se você não viu esse vídeo, recomendo que você veja, o link está na descrição. Caso os servidores estejam o mesmo SID, a gente vai ter um problema e ele não vai funcionar, não vai entrar no domínio, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, a gente vai entrar aqui no nosso servidor da filial. Bom, estamos aqui no nosso servidor da filial, e uma coisa bem importante em ambientes de AD é a gente colocar um IP fixo, que é uma boa prática. Então, a gente vai vir aqui no Network Center, vamos alterar aqui, e aqui eu vou colocar o meu IP, o 192.168.1.254. Então, a nossa rede aqui na matriz é 192.168.0 para computadores, 192.168.100 para servidores, e aqui na nossa filial é 192.168.1.0 para tudo. Então, vou botar no IP 254, que o 1 eu utilizo geralmente o meu gateway. A subnet, então, vai ser essa mesmo. O meu gateway, então, vai ser o 92.168.1.1. E aqui nos DNS, o que vai acontecer? O meu primário vai ser ele mesmo. E o meu secundário vai ser o meu AD primário lá da matriz. Por que isso? Porque a gente precisa ter, a gente tem que ter comunicação DNS para o Active Directory funcionar. O Active Directory ele é dependente do DNS, né? São duas coisas que sempre andam juntas. Beleza. Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar um ping secinfra.local. Beleza, a gente já está conseguindo resolver ele, está resolvendo para o IP do nosso servidor primário. Uma coisa que é bacana também é a gente ver qual que está o nome desse computador aqui. Então ele está com um nome padrão, eu já vou alterar ele e vou colocar srvdc-02. Eu gosto de usar esse padrão de nomenclatura. Beleza, já vou reiniciar e daqui a pouco estamos de volta. Beleza, já estamos aqui de volta, já fiz o login. E agora, então, vamos efetivamente ingressar aí no domínio como um controlador de domínio secundário. Então, aqui no Server Manager, que já abriu automaticamente, mas se não abrir, a gente pode vir em Iniciar e Server Manager. Então, a gente vai vir aqui em Manage, Add Roles and Features, e aqui a gente vai adicionar a role do Active Directory. Então, aqui, Active Directory Domain Services. Então, a gente vai dar um Add Features também, Next, 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 Install. Vamos aguardar a instalação. Bom, aqui terminou então de instalar, né? Então a gente vai vir aqui na nossa flagzinha e vai promover esse servidor a um controlador de domínio. Então aqui a gente vai deixar marcado adicionar um controlador de domínio para um domínio existente e aqui a gente vai escrever o nome do nosso domínio. No caso é secinfra.local. Beleza? Aqui a gente vai informar as credenciais. Então a gente vai colocar aqui secinfra, barra administrator. Aqui o administrator pode ser administrador também, depende da linguagem do teu Windows Server, tá? Aqui como eu uso o Windows Server em inglês, vai ser sempre administrador em inglês. Não precisa ser exatamente o usuário administrador, tá? Pode ser algum outro usuário que seja admin do domínio também, tá? Vamos dar um Next. Beleza. Aqui, então, a gente vai deixar marcado o Domain Name Server igual ao catalog. Aqui também a gente teria uma opção de adicionar um Read-Only Domain Controller. Em alguns casos, pode ser interessante ter um Read-Only Domain Controller. Às vezes pode ser algum servidor que faz um meio de campo e só precisa ser de leitura mesmo, mas não é aqui o nosso caso.
Aqui a gente vai botar uma senha que é para recuperação dos serviços de diretório, tá? Então eu coloco uma senha aqui e vamos embora. Aqui em site name, por enquanto a gente não vai mexer em nada, tá? Aqui a gente não precisa mexer também por enquanto. Aqui a gente pode deixar o padrão, né? N domain controller. Mas, por exemplo, se tu já tem vários servidores de domínios, tu pode selecionar aqui um servidor de domínio que esteja mais perto, de repente na mesma filial ou numa filial que tu sabe que tem um ping melhor, né? Tem uma conexão melhor com a filial que tu está fazendo no momento. Aqui eu gosto de deixar tudo padrão mesmo, né? E vamos só dando next, e agora aqui a gente vai dar um install e vai ter que reiniciar o servidor, tá? Então, install, e após instalar ele vai reiniciar automaticamente. Então vamos aguardar. Então, pessoal, reiniciei aqui o servidor, né, depois da instalação. E agora, se a gente tiver aqui em Windows Administrative Tools, Active Directory Users and Computers, a gente pode já gerenciar o domínio aqui pelo servidor da filial, né? E aqui em Domain Controllers, a gente vai ver que a gente tem os dois servidores. Beleza. O que eu mais acho legal de fazer aqui também, aqui no Sites and Services, eu gosto de especificar os nossos sites. Por padrão, a gente vai ter o nosso site aqui, Default for Site Name. Eu então gosto de renomear ele, né? No caso, vou renomear para matriz. E vou criar um novo site, vai ser a filial 01. Então aqui a gente só dá um OK, né? E beleza, a gente já tem aqui as duas. Então aqui na matriz a gente vai deixar o servidor só DC01 e aqui a gente vai mover então o 02. Então além disso, aqui nas subnets, né, a gente pode ir criando nossas subnets. Então eu sei que na minha matriz eu tenho 92.168.100.0/24, que é na matriz, né? Eu vou ter aqui mais, então, a 192.168.0.0/24 na matriz também. E eu vou ter a 192.168.10/24, então na filial 01. Beleza. Então aqui, quando a gente clicar com o botão direito na matriz, em propriedades, a gente vai ver as subnets dela. E a mesma coisa aqui na filial. E a gente pode ver que essa configuração já vai ser replicada no nosso outro servidor. Então aqui eu estou no SRVDC01, né? Vou vir aqui em Windows Administrative Tools, Active Directory, né? A gente vier em Domain Controllers, a gente já vai ver que já tem os dois, né? E aqui também, se a gente vier então no Administrative Tools, Sites and Services, a gente vai ver que nossas alterações aqui também vão estar sincronizadas. Então, temos os dois sites aqui, a filial e a matriz, né? A gente vem aqui nas propriedades, vai ter nossas subnets, né? Aqui os servidores, tudo certo. Então, outra coisa que é legal também já ajustar é aqui a rede, né? Aqui no nosso servidor DC01. Até antes eu falei errado a questão do DNS. O primário a gente tem que deixar sempre o parceiro dele, né? Então, aqui no meu caso, aqui no 192.168.100.254, que é o da matriz, o meu primário, né, o preferred, vai ser o 192.168.1.254, que é o IP lá do meu servidor da filial. E o alternativo vai ser ele mesmo, né, o endereço aqui da loopback. E aqui no nosso da filial, a gente vai estar com o primário, o nosso da matriz. Aqui vocês podem ver, né? Então, 192.168.100.254, né? E ele mesmo aqui, né? Usando o IP da loopback como secundário. Outra coisa, que como a gente está no ambiente do IVE, dependendo da capacidade do teu laboratório, pode ser que em alguns casos demore um pouco para replicar, tá? Isso é normal porque nossos ambientes de laboratório aqui tem algumas limitações, né? Às vezes não funciona do melhor jeito. Mas não precisa se preocupar tanto, tá? Às vezes aí não sincronizou na hora, sei lá, vai pegar um cafezinho ali, dá uma respirada, volta, já vai estar sincronizado. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. É um assunto um pouco diferente, mas que vai ser legal aqui para alguns laboratórios no futuro. Aí eu pretendo utilizar também algumas coisas com FSSO, mais algumas integrações aí de FortiGate com AD. Então acho que vai ser legal também de saber como funciona tendo dois ADs aqui na nossa rede. Então confere se deixou o like, confere se está inscrito aí no canal, né?
compartilha com teus amigos, teus colegas e siga a gente aí no LinkedIn, no Instagram e também aqui no YouTube. Até mais, pessoal!